Olá, estamos aqui novamente na comunidade Novo Olhar para os Sintomas e o convidado da vez é o Dr. Leôncio, terapeuta, especialista. Para nós, ele é uma autoridade em medicina germânica, em conflitos biológicos e emocionais que estão por trás das doenças, né? Então, aqui a gente traz um novo olhar, de fato, para hoje a gente vai falar sobre o pulmão, sobre as doenças do pulmão que a gente normalmente não presta muita atenção, né? Eu sei que o Leôncio é especialista em câncer, então ele atende muitas pessoas que têm metástase no pulmão, que têm câncer, que são doenças sérias e gravíssimas e que são a causa de morte normalmente das pessoas, né? Estava comentando com as colegas que aquelas gripes que a gente acha que são inofensivas, que a gente toma um antialérgico, um antitérmico, tosse alérgica, todas essas coisas, e a gente acredita que é só mais uma gripezinha e toma um antialérgico e passou depois de uma semana, né? E quanto isso está por trás das mortes. E também, Leôncio, eu quero que você fale depois, durante, a gente não presta muita atenção, mas porque as causas de morte são ditas infarto, diabetes. Mas eu, na vida real, eu vejo assim, as pessoas são internadas, primeira coisa é insuficiência respiratória, né? Então, eu acredito que, de fato, pela minha experiência que eu vejo, as pessoas morrem por insuficiência respiratória, não por causa do diabetes, por causa do infarto, por causa Exato. do pulmão, acho que está muito mais relacionado com as mortes, só que estatisticamente isso não aparece, né? Leon, se É, apresente, quem nunca te viu no YouTube, né? Poderá se conectar também contigo, né? Você tem um Instagram, que também você é ativo, mas se apresente aqui. ok. Então, meu nome é Leôncio Saraiva Madruga, sou terapeuta, especializado em medicina germânica avançada, e meu foco é câncer, mas eu trato, no fundo, qualquer doença. E um terapeuta de medicina germânica pode tratar qualquer doença sem dificuldade. Eu estou nessa batida desde 2013, com um foco muito mais intenso a partir de 2017. Então, o pulmão, como você falou, o câncer de pulmão é um dos cânceres que tem produzido mais mortes, né, no mercado de câncer. Um dos mais, né? E ele gera sempre insuficiência respiratória, né? Mas não pelo câncer em si, né? O câncer em si, ele gera nódulos no pulmão, né? Porque a pessoa passou por um conflito de medo de morte, e o medo de morte, o conflito é um conflito que tem quatro características, qualquer conflito que gera doença. Primeiro, ele é inesperado, a pessoa não estava preparada para aquilo. Segundo, é desagradável. Terceiro, a pessoa não compartilha com ninguém. E quarto, para mim, o mais importante, a pessoa trava. E esse travamento pode ser um travamento de 1 milissegundo, né? Deu aquele travamento nessas quatro condições, já inicia a doença. Então, o travamento é o gatilho real da doença no corpo humano. E por que o travamento é o gatilho? Porque quando você trava, né, mais do que 1 milissegundo, você trava lá durante, sei lá, 1 minuto inteiro, você fica paralisado. E estando paralisado, se vem algum perigo, né, algum animal atacando você, ele vai atacar e vai comer você, né? Então, você ficar paralisado, você não se dá a chance de tentar sobreviver. E a sobrevivência é a lei número um aqui na Terra, para a vida como um todo. Você vê as formigas brigando entre si para sobreviver, para pegar um pedaço de comida. Você vê as árvores brigando entre si, crescendo mais, para ter mais folhas sob o sol. Você vê os animais brigando entre si pela sobrevivência. Então, a sobrevivência é um must, né? É fundamental aqui na Terra. E quando você trava, você para de tentar sobreviver. Os únicos animais que travam e não ocorre isso são animais como o gambá, por exemplo, né? Se vê uma coruja para atacar um gambá, ele pula e fica com as pernas para cima, fingindo de morto.
Mas dali ele fica literalmente totalmente paralisado com um mecanismo de evitar a morte, porque uma coruja não come animal morto. Ela come animal vivo só. Ela pega, mata e come. Mas se já está morto, a coruja não pega, né? A águia não pega, porque eles sabem se o animal está morto, pode estar com alguma doença, e o animal pode pegar aquela doença e morrer. Então, os bichos eles não pegam animais mortos. Então, o gambá vira de barriga para cima, fingindo de morto. Mas ele fica todo paralisado, né? Os animais fazem isso também, gnu, na antílope, tem o mesmo efeito. Eles se paralisam inteiro, né? E às vezes o predador se afasta um pouquinho, porque o bicho já está morto, ele vai comer depois. Nesse se afastar, o bicho começa a tremer, etc., levanta e foge, né? Então, é um mecanismo de sobrevivência, a paralisação desses animais que fica totalmente paralisado. E não é E o nosso fingimento, corpo, ele de fato não, paralisa, né? de fato, paralisa. Hum. Tanto é que depois ele começa a tremer, né, o corpo inteiro para reativar o corpo do animal, para ele poder sair, levantar e sair correndo. E a nossa paralisia não é uma paralisia de corpo inteiro. A gente fica impedido de agir, na verdade, de reagir e de fugir, né? Paralisado, no fundo, pelo medo, né? E essa paralisia de um segundo, um milissegundo, um décimo de milissegundo, já é suficiente para ligar o gatilho de doença. Aí o inconsciente toma conta e começa a instalar a doença no corpo da pessoa, para fortalecer a pessoa, porque naquele momento de travamento ela demonstrou uma fraqueza. E a fraqueza mais importante, que é fraqueza diante da necessidade de sobreviver. Ela desistiu de sobreviver, na verdade. Então vem a doença para botar a pessoa nos eixos. É, E esse é que a você está doença. explicando, Leôncio, é a quinta lei biológica, né? Tudo que nosso corpo faz é para nos manter vivos, né? Então, em relação ao Exatamente. pulmão, É essa paralisia, isto. É a sobrevivência. Então, no caso do pulmão, a pessoa sente que vai morrer, tem medo de morrer, né? E se ela tem medo de morrer, o corpo entende que se ela vai morrer, porque a doença não é um mal no corpo humano, incomoda, às vezes dói, etc., mas não é um mal, é uma tentando aumentar a sobrevivência. Então, se a pessoa acha que vai morrer, o corpo entende que provavelmente vai ser por falta de ar, né? Fumaças tóxicas, baixo oxigênio, coisa parecida. Então, ele começa a proliferar alvéolos do pulmão para poder respirar melhor. Esse é o objetivo do câncer de pulmão. Só que passa lá uma semana, 2 semanas, e você não resolveu o conflito que te dá o medo de morrer, aí já começa a faltar espaço no pulmão para tanto alvéolo. Então, os alvéolos começam a se encavalar, né? E nesse encavalar começa a formar os nódulos do pulmão. e ali, Então, aqui isso você falou que não resolveu o conflito, né? Quando a gente tem uma tosse alérgica, assim, às vezes, atendi esses dias uma mulher diabética, ela falou assim, faz uma semana que eu estou com uma tosse alérgica. Aí eu falei, dê graças a essa tua tosse alérgica e porque você está saindo de uma situação de medo de morte do teu filho, que sofreu um acidente, e agora a tua tosse alérgica está expulsando o excesso de esse aumento das alvéolas durante a fase ativa, né? Então foi um medo de meia hora, que depois, como ela estava revivendo, tomando medicação, ela estava ativando, ela parou de tomar remédio, no outro dia sumiu a tosse, né? é. Então, a reação do corpo é muito rápida nesses casos, né? Então, no caso dela, que teve o medo do filho morrer, ela pode ter tido também um susto com o acidente do filho. Sim. E pode ter os dois, o susto e o medo da morte. O medo da morte gera o câncer do pulmão, essa proliferação de alvéolos. Quando o perigo passa, os alvéolos são eliminados. E a pessoa tem uma certa tosse, e muitas vezes, quando cura um câncer de pulmão, chega a ter nódulos, né, um câncer mais avançado, quer dizer, câncer com 2 semanas de câncer, por aí já é mais avançado, vem sangue na tosse, né? Aí as pessoas já acham, nosso pulmão está desmanchando. A falta de Exatamente, está conhecimento apodrecendo por dentro, né? é, E é um excelente sinal o sangue na tosse, é um excelente sinal.
né? Nossa, No e quem catarro. não tem medo, né? A gente vê que as É, pessoas, nossa, até nos filmes, põe um papel ali, um lenço com sangue e a pessoa está isso, morrendo. a música já fica tétrica ali naquele momento, né? Uhum. Então, mas é um sinal excelente o sangue, sinal que um tumor foi destruído, né? É a mesma coisa que sangue nas fezes, né? Igualzinho. O tumor foi destruído na sangue nas fezes, então não tem que se preocupar com nada, né? Se o sangue não parar em 2 semanas, você está reativando o conflito. Ele cura, volta e fica nesse vai e vem. Tratando o conflito, ele vai uma vez só e não volta mais. É, sangue na bexiga, a mesma coisa. É um tumor da bexiga que foi destruído. Então, o pulmão afetado por câncer, né, ele gera esses nódulos, e os nódulos, eles diminuem a área do pulmão que respira, né? Porque está todos os alvéolos encavalados, eles não conseguem respirar, né? Então, reduz um pouco a capacidade pulmonar. Eu diria, um pouco. Não é significativa, né? Eu acho que uma pessoa com câncer em todo o pulmão deve tomar 10, 20% da capacidade. Ou seja, não é suficiente para matar, né? Mas acontece que eu já tive 2 casos assim, de pacientes meus, que tinham câncer de pulmão e faleceram, né? E eles estavam com oxigênio, né? Porque o, o pulmão dele não dava conta. Então, um caso mais recente, a pessoa tinha o câncer de pulmão, estava no hospital, eu acho que ela tinha câncer de fígado também, que já tinha sido tratado, mas o pulmão era mais crítico para ela, porque ela estava com oxigênio, e mesmo oxigênio ela estava respirando mal. E qual foi o problema que ela tinha, né, por faltar oxigênio? Normalmente, quando você leva um susto, você não tem um câncer de pulmão. Mas com câncer de pulmão, você também leva susto, né? E o susto produz o quê? O susto produz um fechamento do pulmão, né? Você fica sentindo falta de ar. Mas não existe, de fato, falta de ar. O que acontece é que a musculatura lisa do pulmão, dos brônquios, que é a musculatura que, quando se contrai, ela puxa um alvéolo de um lado e o alvéolo de outro. Então, os alvéolos se abrem quando os brônquios se contraem. Os alvéolos se abrindo, entra mais ar. Então, nesses casos, qual é o teste que eu faço? Eu peço para a pessoa encher o pulmão o máximo que puder e me dizer quantos por cento encheu. A pessoa normal enche 100% do pulmão, sem nenhum problema. A pessoa que está com musculatura meio presa vai encher 50%, 70%, 80%. Então, esse é o teste para saber se o pulmão da pessoa está com bronquite ou não, porque isso é bronquite, né? Os brônquios são atacados. Não são os alvéolos, são os brônquios. Então, a musculatura fica paralisada e a pessoa não consegue contrair essa musculatura, porque a bronquite gera esse sintoma, e você não consegue encher os brônquios. Então, você tem uma sensação de falta de ar. Mas não é falta de ar na maioria das vezes, né? Muitas vezes é só a sensação. E a pessoa que Aí sente tontura quando respira fundo? a tontura, ela está ligada a um problema de separação, né? Conflito de separação, na hora que vem a epicrise, a pessoa sente uma tontura. Então, a pessoa que respira fundo está provavelmente ativando um gatilho de uma separação, né? E dá essa tontura na pessoa. Sendo uma tontura, a pessoa vai perder consciência. O outro tipo de tontura é vertigem, né? Aí a vertigem é um conflito que afeta o labirinto da pessoa. Aí o labirinto afetado, a pessoa sente aquela vertigem. Mas também, para ela ter vertigem durante uma respiração profunda, a respiração profunda está sendo um gatilho para ela. Ela está lembrando de alguma coisa que incomoda ela, Uhum. que afeta o labirinto. Sim, mas durante a prática de exercícios respiratórios,
Por exemplo, durante a prática de yoga, eu percebo, e eu vejo mais pessoas têm isso, né? Quando começa a respirar mais fundo, tem que parar de respirar fundo porque dá. Ok. Aí está com hiperventilação, né? Uhum, Aí você está com, eu diria, falta de oxigênio no seu pulmão. Você começa a respirar com tanta rapidez, né, que o oxigênio não consegue entrar nos pulmões. Na hora que ele vai entrar, já está saindo, algo assim. uhum. Então, se você ficar com hiperventilação, ou você começar a respirar num saco plástico, que vai Encher o diminuindo o balão não dá oxigênio, porque dá é, tontura. exatamente, daí dá tontura. Aí é a falta de oxigênio, você fica, começa a tentar perder a consciência. E se faltar muito oxigênio, você entra em coma. Sim, olha. Então, naquele caso que eu estava falando, o rapaz tinha 54 anos, câncer no pulmão, mas não era tão sério, mas estava faltando ar. E ele estava bem. Foi tratado o fígado dele há 2 ou 4 dias atrás. No dia seguinte ele estava bem, estava tranquilão, né? Aí um médico, né? Os benditos médicos, né? Oncologistas, chegou lá, falou com a esposa do cara e disse que não tinha mais nada que fazer com ele. E o sujeito estava dormindo, mas ele percebeu aquilo lá, né? Seja porque ouviu dormindo, seja porque estava em ressonância com a esposa. E a esposa sentiu um medo enorme quando o médico falou isso. Logo em seguida, começou a faltar ar para ele. Ou seja, ele bloqueou a musculatura brônquica. Então, ele não conseguia encher o pulmão. Ele só conseguia encher o pulmão com diafragma, né? E aí, o pulmão dele, com pouco enchimento, mais o câncer do pulmão, o que era 20% passou para 50%, 60% de restrição. Aí ele estava com oxigênio no máximo, fazendo força para respirar, né? Então, ele estava bem, né? Aí chegou o médico, deu uma notícia assustadora para a esposa, ele percebeu o susto, ele ficou assustado, começou a ter problema de respiração. E aí foi tão forte que ele entrou em coma, desmaiou, né? Aí eu comecei a tratá-lo, através da esposa. E eu tratei um conflito de susto, esse conflito de susto que a esposa passou. Tratei na esposa para ajudá-lo. Foi bem esse tratamento, né? Depois, em seguida, eu ia fazer a finalização da sessão para expandir esse tratamento para todos os conflitos similares. E a esposa dele estava acompanhada da cunhada, eu acho. E a cunhada começou a chorar convulsivamente, né? E daí a esposa, que estava na sessão, saiu da sessão, mas deixou ligado o celular. Eu consegui ouvir os choros lá. E aí a esposa falou que ele tinha falecido na hora, né? Antes de eu fazer a finalização. Então, ele morreu por causa do susto. Sim, por causa do susto, não foi por causa do câncer. Mas no óbito dele, com certeza, por parada cardiorrespiratória devido a um câncer no pulmão, né? E não é. E ele não estava entubado, e devia estar entubado. Porque se estava com problema de respiração, devia entubar e forçar a respiração, né? Abrir os alvéolos todos na marra, que é isso que a intubação faz. Mas não fizeram intubação. Por que não fizeram intubação? Porque ele era um doente terminal. E um doente terminal, o pessoal não faz nada para ajudar a pessoa a sobreviver, né? Deixa ele morrer, né? A míngua, né? Se dói muito, reclama de dor, coloca morfina. E no caso desse paciente, quando eu comecei a tratar, eu perguntei como é que estava tomando, ele estava tomando remédio, etc. Está tomando morfina. Mas ele tinha dor? Não, não tinha dor. Então, para que morfina? Ah, os médicos dizem para respirar melhor. Manda tirar morfina. Ela chamou a enfermeira e mandou tirar morfina. A enfermeira disse que não podia tirar morfina porque estava ajudando ele a respirar. Eu falei, tira a morfina. Se ele está em coma, já morrendo, para que morfina? Aí a enfermeira baixou a morfina de 100 miligramas para 1 miligrama por hora. Só que 100 miligramas por hora é uma dose para quem Pra tem matar uma ferida rápido. na barriga aberta. É uma barriga aberta lá.
né? Dor enorme. Ou seja, o cara não tinha dor nenhuma e estava com uma dose cavalar de morfina. E a morfina dá colapso respiratório também. É um dos efeitos colaterais. Não é para todo mundo, mas para muita gente dá colapso respiratório, colapso coronariano. Então, o cara morreu porque tomou morfina em excesso, né? Que a E porque o morfina, médico assustou. a morfina age no cérebro também, ela impede que o cérebro envie os comandos da respiração, é isso? Sim, sim, bloqueia tudo. Morfina em excesso, a pessoa entra em coma e mata, né? Então, Uhum. um outro caso, o paciente também, mesma situação, câncer de pulmão e câncer de pleura, e respirando, né? Assustado também. E daí veio o médico e disse para ele, ó, o médico lá do Sírio-Libanês, um bambambam de oncologia, ó, não tem nada mais a fazer para você. Aí o cara pediu uma dose de morfina, né, para aguentar o tranco. Eu tratei ele, por causa do susto que ele passou, etc., através da esposa também. Mas 2 horas depois da sessão, o cara faleceu. Faleceu por quê? A dose de morfina que deram para ele foi com certeza uma dose cavalar, para matar o cara. Porque não tinha mais o que fazer com ele. Essa é a razão dos médicos. Ó, não tem mais nada que fazer, então vamos matar. Para que ficar sofrendo aí? Né? Então, isso é o mais complicado. Né? É Então, que fale. você está contando os casos que te entristecem porque você não conseguiu salvar a vida da pessoa, né? Mas eu, como Isso. conheço teu trabalho, eu sei que tem. Esses são raros os casos que isso acontece. A maioria das pessoas você consegue salvar a vida, né? Sim, a maioria eu consigo, mas tem esses casos que a gente perde, diria, e a gente perde para os médicos, né? Não é para a medicina, a gente perde para os médicos. A maneira deles agirem é que causam traumas que geram um problema na pessoa e a coisa embola e a pessoa morre. Então, essas doenças, câncer de pulmão e bronquite, são as duas doenças básicas do pulmão. São Uhum. dois tecidos, alvéolos e a mucosa dos brônquios e a musculatura dos brônquios. Sempre que você tem bronquite, afeta só a musculatura, só a mucosa ou ambos, né? Quando é só musculatura, você tem uma tosse pulmonar seca, né? Você tem aquela tosse seca sem catarro, está afetando apenas a musculatura. Aí a tosse alérgica, daí toma um remedinho. Aí expande um pouquinho e a coisa fica aparentemente bem. É. É, quando você afeta a musculatura, quando você afeta a mucosa, você, na fase de cura, você tem tosse com catarro, né? Uhum. E às Aquela vezes que expectora, né? fica expectorando, é tosse com catarro. Você não sente falta de ar, mas solta catarro. E quando afeta os músculos bronquiais e a mucosa, você sente catarro e falta de ar, né? Só para Então, revisar, quando afeta a mucosa, qual foi o medo que a pessoa viveu? Oh. susto apavorante ou medo territorial. Nos homens é medo territorial normalmente. Nas mulheres, susto apavorante, né? Nossa, faz todo sentido. É. Na minha família, Então, todo mundo tem isso, né? ok. É a doença Mas genética. é, é o que se o pai e a mãe costumam se assustar com algumas coisas, os filhos também se assustam, né? É, E sim. aí pegam as mesmas doenças, só por O, isso. o território ali é bem a explicação que você traz, né? É. Então, essa é a mucosa e a musculatura. E o conflito que afeta os dois é o mesmo conflito, né? Mas quando você tem um susto que você não tem saída, tende a afetar a mucosa. Quando você tem um susto que tem alguma solução, perdão, quando você não tem solução para o susto, afeta a musculatura. Quando Uhum. tem alguma solução, afeta a mucosa, né? E ali no meio afeta os dois. O problema da mucosa é que surgiram esses remédios que são aquelas bombinhas, né, para alargar o pulmão, os brônquios das pessoas. E aquele remédio funciona, né? Ele alarga. Mas, na minha percepção, eu não tenho evidência clínica disso, né? Ele vai afetando o pulmão da pessoa.
vai produzindo pequenas cicatrizes lá. Eu tive uma cunhada, morreu aos 69 anos, que ela tinha asma, né? O tempo todo com asma. Então, ela começava a sentir falta de ar, ela ficava paranoica. Então, ela botava bombinha 3 vezes por dia, mas ficou anos assim. E aquela bombinha não é para usar como preventivo, é usar como curativo, no fundo, né? Quando está em crise, usa aquilo. Saiu da crise, para de usar. E ela usava o tempo todo. E ela usou por uma questão de 5, 6 anos e teve uma crise de pulmão, falta de ar, de asma, e teve que ser levada para o hospital. Lá no hospital, a médica fazendo avaliação ali no pronto-socorro perguntou: você já foi entubada? Né? Para minha Já cunhada. estava com a cicatriz do tubo. Não, ela nunca tinha sido entubada, Isso, mas só pela bombinha. só pela bombinha, né? Aí ela, na hora que ela falou, já foi entubada, a minha cunhada tremeu de medo, com a hipótese de ser entubada. Ali, a respiração dela travou por completo. Travou por completo. E ela teve que ser entubada. Ou seja, o medo fez o coração fechar numa intensidade, e ela, como tinha muito uso de bombinha, o pulmão dela já estava ruim, cheio de cicatrizes, né? Travou por completo. Aí entubaram ela, ficou 7 dias entubado, né? E daí o médico resolveu tirar ela da intubação e tirar o corticóide que ela estava usando. E ela voltou ao normal, né? Mas ela ganhou, acho que uns 50 quilos naquela semana, por causa do corticóide em excesso. E ela tinha o quê? Uns 50 quilos, mais ou menos. Né? Então ela ficou com 100 quilos, né? Ela Hum. andava lá, a gordura toda balançava, né? E mais tarde, um ano depois, ela teve uma outra crise. Aí faltou ar, foi internada, não saía, não saía, e terminou tendo uma acidose respiratória, né? E na acidose respiratória, ela absorve oxigênio, mas não solta o gás carbônico. Então começou a encher de gás carbônico o sangue dela. E Hum, ela entrou em coma e faleceu. sei. Mas eu acho que o grande fator para ela ter tido tantos problemas é o medo. Ela era muito medrosa. E cada vez que faltava o ar, aumentava o medo. Aumentando o medo, falta mais ar ainda. E a coisa entra num círculo vicioso. Né? Sei. E a bombinha, ela cria uma série de cicatrizes na, no pulmão, porque ela força uma abertura que o corpo não quer abrir. Né? Isso é a minha opinião. Né? Então, Mas eu alguém acredito que perguntou faz lá. sentido É, porque não tem restauração das células com a não bombinha. tem, não tem. É. Hum. Então, o que acontece? A pessoa começa a pegar a DPOC. Né? É isso que a DPOC. Luana perguntou, né? O que que É, vem a ser a doença pulmonar obstrutiva crônica, que esses nomes é, bonitos. isso. Então, são bronquites que vão gerando cicatrizes no pulmão, porque a pele estica, volta ao normal, estica, volta ao normal. Nesse esticar, ele rompe, né? Pode ser um pouco de sangue, imperceptível, mas forma uma cicatriz ali. Ali naquela cicatriz, o que tinha de alvéolo fecha, não consegue respirar mais. Então, diminui 0,001% da capacidade respiratória. Na semana seguinte, é a mesma coisa. E vai se acumulando ao longo do tempo. Por isso que é uma doença progressiva. Porque a pessoa continua usando essas bombinhas e a coisa não resolve bem. E pior ainda, eu acho que quando a pessoa tem essas bronquites, vem febre, vem bactérias para regenerar a mucosa do pulmão. Né? E quando vem a febre, o que o pessoal faz? Mete antibiótico e mata as bactérias. Então, as bactérias é o mecanismo mais saudável e mais eficaz para restaurar os tecidos, né? Para restaurar o pulmão da pessoa. Mas mata a bactéria, então é o corpo que vai restaurar, sem bactéria. E o corpo consegue restaurar, mas é mais lento, gera mais cicatrizes, gera mais sequelas. Então, a coisa vai piorando com o tempo. Cada gripe que a pessoa tem, cada tosse que ela tem que tem infecção, toma antibiótico, suspende a cura natural, né? E de É. cura não natural até em cura não natural, a coisa vai piorando.
e vai sim. gerando ADP-AC. Toda doença que diz crônica é porque a pessoa reviveu muitas vezes o mesmo medo, né? A mesma situação, né? Então, Isso, sempre que é uma doença cronificada, teve medicação isso, envolvida e teve é, muitas recaídas nos conflitos, não foi é, coisa esporádica, né? é. Então, no caso da bronquite, né, a pessoa falta ar. Quando ela falta ar, ela se assusta. Se assustando, falta mais ar, né? Então, é um círculo vicioso. Então, no caso da bronquite, é conflitos repetitivos, né, que vão piorando a situação da pessoa, né? Sim. E nunca cura, né, porque está sempre ativo o conflito ali. Aqui você, não sei se já pode entrar nisso, mas sobre a pneumonia, as pessoas acham que é a pneumonia que mata, né? A gente Ok, que conhece o sabe que que não. que é o significado, a gente sabe que ela vem na fase de cura para salvar a vida da pessoa também, né? Isso, Mas tu quer explicar um pouco qual o medo que está por trás, o que a pessoa ok. viveu e o que que Uhum. podem fazer também para aliviar, para não ser a causa da morte, como é comum, né? Uhum. Então, a pneumonia, na verdade, são duas doenças juntas no pulmão, né? A primeira doença é bronquite, né? É bronquite. A segunda doença é retenção de líquido no pulmão. Então, a retenção de líquido é um processo normal de cura, né? Quando um órgão está doente, ele inflama, né? Para entrar mais líquido, entrar mais sangue ali, entrar mais células de proteína, leucócitos, etc. Então, a inflamação é para isso, esse inchaço. Então, o pulmão está em fase de cura, tem bactérias agindo lá na pneumonia, e é uma bactéria típica do pulmão, alguma coisa pneumoniae, que está restaurando o pulmão da pessoa, né? Mas, como isso gera febre, dá antibiótico e suspende a cura da bronquite. E a inflamação, a água que está no pulmão, ela umedece o pulmão inteiro. Então, muitos brônquios são fechados por causa do líquido no pulmão. Então, isso é pneumonia. Na verdade, pneumonia é uma bronquite com líquido no pulmão, né? Uhum. O líquido diminui a capacidade respiratória, porque fecha alguns alvéolos, né, alguns brônquios, e a bronquite segue seu curso normal, né? Então, a razão da pneumonia ser achada, né, concluída que é uma causa importante de morte é porque ela reduz a capacidade pulmonar da pessoa, né? Não mata a pessoa, mas ela reduz. Mas se começa a tratar mal a pessoa, a doença, aí a coisa piora. Só o próprio fato do diagnóstico já é outro conflito, já é um agravante, porque, Sim, nossa, uma criança, um idoso com pneumonia, você já está preparada porque sabe que sim, provavelmente vai ser uma coisa que vai depender de muita sorte para sobreviver, né? é isto. Então, isso já Então, dá conflitos, novos conflitos e vai é agravando mais a doença, né? isso. O que Então, o você que diria, agrava Leôncio? Não sei se quer complementar ainda o que você está explicando, mas o que você diria para a pessoa fazer no caso? Nós aqui a gente tem muitos parentes que passam por isso. O que a gente poderia fazer para aliviar, né? Para a pessoa passar essa fase com mais tranquilidade, apesar de estar medicada. a chave para você curar bem e rapidamente qualquer doença que tenha água envolvida, que tenha retenção do líquido, é tratar a retenção do líquido, né? Uhum. A retenção de líquido, ela vem por um conflito de insegurança, né? Então, a pessoa pegou pneumonia, né, ou está com bronquite forte, ela tem medo de pegar pneumonia, torna-se insegura. Aí aumenta a retenção do líquido, afeta mais o pulmão e virou uma pneumonia, né? Então, tratar a retenção do líquido é um caminho mais eficaz para qualquer doença, né? Não é só pneumonia. Todas as doenças, por exemplo, eu tratei uma paciente, amiga minha, que tinha um tumor na mama de 2 centímetros. E estava estável o tumor, já estava provavelmente benigno lá. Mas esse tumor passou para 8 centímetros, né? Quase que da noite para o dia. Nossa, aí virou E uma. ela ficou preocupadíssima, né? Aí, conversando com ela, ela tinha passado por um conflito
que a gente chama de peixe fora d'água, que é dar uma insegurança, sentir-se abandonada, sentir-se sem, perdida no deserto, e isso gera retenção de líquido. Então, gerou retenção de líquido, e como a mama dela estava doente, a retenção ali aumentou muito. E o tumor passou de 2 centímetros para 8 centímetros de tamanho. Câncer está crescendo. O câncer está crescendo, está matando, aí piora tudo, piora o pulmão e assim vai. Né? A Então, falta de mas era apenas. conhecimento que leva a óbito, Sim, não é o câncer que estava não crescendo. é o que eu digo, o câncer não mata. Né? O câncer não mata. O que mata é uma série de doenças ao mesmo tempo maltratadas. Né? Sim. Onde a Não, medicina tradicional, muitas vezes, encontra o fim da linha. Né? E diz para o cara, ó, aham, você não tem mais jeito. A sim. única saída para você é morrer. Né? Quanto a tratar a causa do conflito de líquidos que você fala, mas digamos assim, Uhum. a pessoa não é terapeuta da medicina germânica, não sabe tratar oficialmente. Para passar segurança para a pessoa, tem vários requisitos. Por exemplo, quem é mãe, quem é pai, já Sim. sabe o caminho de passar segurança, né? Então, É, quer falar um pouco sobre esse isso? é o caminho. Esse é o caminho, é passar segurança. Então, passar companhia, né? Estar do lado da pessoa, segurar na mão a pessoa o tempo todo, e isso faz com que ela se sinta mais segura. Né? E Uhum. essa segurança que ela sente faz com que a insegurança saia. E Isso. saindo a insegurança, a retenção do líquido acaba. Né? Porque é muito fácil para a gente, assim, nossa, a pessoa está morrendo, ai, que medo, que medo. E toda hora fica chamando o médico, toda hora fica preocupado, você toma médico. Isso passa insegurança, né? Então, Sim, então, o papel da pessoa que é cuidador, acompanhante, terapeuta, que seja ali com a pessoa que tem pneumonia, que tem qualquer doença do pulmão, como a causa é o medo da morte, a insegurança, os sustos. Quanto mais a pessoa sim, se sentir calma, mais os melhor. líquidos vão deixar o corpo da pessoa, né? Sim, Não tem mais sentido de acumular líquidos. exatamente. Então, essa segurança é importante. Eu lembro que quando eu tinha 33 anos, eu tive um ataque de pânico, né? Não conseguia sair do quarto. E aí chamei minha esposa, né? Estava sozinho no quarto, né? E fiquei de mão dada com ela, né? Aí ela falou, eu vou fazer um chá de camomila para você. Eu digo, não, não saia daqui, né? Fique aqui do meu lado, que é melhor para mim. E ela ficou do meu lado, né? Eu fui melhorando ali. Continuei com a crise de pânico, etc. Depois fui tratado, resolvi. Mas o fato dela ficar de mão dada comigo, né, para Passa mim foi um incômodo segurança, né? enorme. Né? Passou Sim, segurança. Tá? Eu não estava. Ali, a crise de pânico, eu estava perdido ali. Né? Não, não tinha saída. Na minha cabeça, não tinha saída do meu problema. Se eu saísse do quarto, eu estaria perdido. Né? sim. Então, ela de mão dada me deu segurança no processo. Eu consegui agir, consegui ligar para o psiquiatra, né? Contar uma situação, chamar o psiquiatra para vir em casa, ele veio em casa, me tratou, etc. E consegui resolver o problema, né? Olha Apesar dos medicamentos dele. Né? como é Então, simples. né? Se a gente olha para a nossa história, quem nunca viveu uma situação de medo que dar a mão para alguém foi o suficiente, né, já para se acalmar, né? Então a gente pode Sim, aplicar essa terapia de cura em qualquer pessoa é, que está precisando, mesmo que a pessoa está na UTI. A pessoa é, sabe que você está ali do lado dela que está de e mão dada com ela. é Isso. isso, que está de mão dada. O toque é fundamental no processo, né? O toque Sim, de pele com pele é fundamental. Pode ser só na mão, no rosto, na cabeça, mas o toque é importante, a né? Dá pessoa segurança para a sentir a pessoa, presença, né? ela sente a presença, sente-se segura, e sentindo-se segura, a coisa toda flui, né? Sim. A coisa toda flui. É, nas técnicas que eu faço de tratar as doenças todas, eu faço a pessoa enfrentar o problema que ela teve, né? Enfrentar o trauma que ela teve, olhar para o trauma. Mas Uhum. uma coisa que eu faço antes dela olhar para o trauma é fortalecer a pessoa, né? De forma que ela se sinta segura e protegida na sessão para olhar para o trauma. Aí ela olha o trauma, em questão de 5, 10 segundos, o trauma desaparece. Né? É muito rápido a solução quando a pessoa se sente segura, né? E no hospital é a mesma coisa, a gente segura muito rápido a solução de muitas coisas. Né? Nossa, como é simples a gente ajudar. Não precisa É, morfina, não precisa tanta coisa, né? Quando a gente sabe o que a pessoa está passando.
Porque aí você dá para o corpo, que nem a nossa mentora Marina sempre dizia, dar para o corpo aquilo que ele precisa, né? É, É, então, não é o chá exatamente. que você estava precisando, você precisava de companhia para sentir seguro, né? Então, Exatamente. a nossa criança que está sempre na gente, ela sente segurança diante de novo, né? Então, a crise de Isso. pânico, provável que tinha coisas na mente ali que estavam assustando, né? Se Então, tirando medo, exatamente. então, é muito medo imaginário que dá as É, crises de pânico e dá falta de ar. colocar. É muito simples. É, você tem mais conteúdo? Alguém tem pergunta? Nossa, foi muito Eu rico. tenho mais dois conteúdos, né? Diga. É, uma das consequências do câncer do pulmão, quando você trata o câncer, ou quando a pessoa naturalmente trata o câncer dela, isso pode acontecer, porque o conflito fica irrelevante para ela, esses tumores são destruídos. O corpo gera bactérias que vão destruir o tumor, vai gerar sangue na tosse e fica um buraco ali no pulmão, né? Que é preenchido pelo pulmão. Mas às vezes a pessoa cura, destrói o tumor, mas a pessoa volta a lembrar do conflito. Então o tumor começa a crescer de novo um pouquinho, e como já foi resolvido, a pessoa começa a destruir de novo o tumor. O corpo começa a destruir. E nessa destruição, ele destrói mais que o tumor. Então ele fica, que eles chamam lá, em balanço, em recidiva de cura. Ele fica, destrói um pouco de pulmão, cria um tumorzinho, destrói o tumorzinho e mais um pouco de pulmão. E começa a formar um buraco no pulmão que não desaparece, um buraco de ar. Esse buraco de ar é o enfisema pulmonar. Então, o enfisema pulmonar é uma sequela de câncer de pulmão, né? Então, quem tem enfisema já teve câncer de pulmão, já está curado. Não é Só câncer. que ele está não tem mais câncer, está curado. Mas o conflito pode estar ativo. E se o conflito estiver ativo, esse enfisema vai continuar crescendo, né? E vai destruindo parte do pulmão, vai diminuindo a capacidade de respiração. Porque a pessoa vai Tratando ter o conflito, recaídas, né? é, tratando o conflito, esse enfisema para de crescer. Mas ele fica lá com uma cicatriz, ele não vai ser restaurado pelo corpo pelas vias normais. Talvez possa ser restaurado com uma programação mental de regeneração pulmonar, né? Talvez possa ser regenerado. Então, o enfisema pulmonar é consequência de um câncer de pulmão, não é uma doença nova, uma sequela. E uma outra sequela que tem também é embolia pulmonar. Embolia pulmonar é quando um coágulo entra pelas veias do pulmão e para, entupindo aquela veia. Então, aquela região do pulmão para de receber sangue e termina morrendo, né? Então, o coágulo, ele não vem de um... A doença que se forma ali não é de trauma, é emocional, é trauma físico, é o entupimento daquela veia. E de onde é que vem esse coágulo, né? A medicina acha que os coágulos vêm das pernas, etc., mas não vem das pernas, né? O coágulo vem do coração, das veias do coração da pessoa. A pessoa começou a ter arteriosclerose nas veias do coração, e a arteriosclerose é uma doença da veia do coração, da veia coronária, e na hora que a pessoa cura aquela veia coronária, né, aquele conflito, que é um conflito sexual, no caso, né, que afeta as veias, a veia coronária gera uma cãibra, né, para fortalecer a musculatura, para tudo voltar ao normal. E nesse processo de ter essa cãibra, a placa muitas vezes se Solta. descola, Uhum. né, se solta e desce, né, passa pelo coração, né, e vai lá para o pulmão. Sim. E é E como é comum um negócio grande, a morte por embolia, embolia. só que tem É, problema cardíaco, né? isso, tem um problema cardíaco nas veias coronárias. Hoje o pessoal toma estatina para segurar aquelas placas, mas não segura. Na hora que vem a contração, a placa se solta muitas vezes, né? Então, a melhor solução para você não ter placa no coração, nem nas veias, nem nas artérias, nem ter placas na, na aorta, né? A veia aorta, que é uma veia importante, às vezes a gente tem placas em algum lugar, ou tem pequenas dilatações dessa veia, né?
é você tomar camu-camu, que é vitamina C natural em grande quantidade. Ou seja, se tu comer 4 acerolas por dia, você já está tomando uma boa dose de camu-camu. E a vitamina C natural, ela desentope as artérias coronárias, desentope as veias coronárias, desentope o coração, desentope as outras veias do corpo, artérias, né? É o único remédio que desentope numa boa. Então, você desentupindo, você não corre o risco de ter embolia, né? Esse camu-camu se encontra nas frutas. O camu-camu é uma fruta da Amazônia. Ah, é uma fruta própria, não é só na acerola. Não, é uma fruta própria. A acerola é boa porque ela tem 10 vezes mais vitamina C que o limão, pelo Uhum, mesmo peso. sim. Então, ela é carregada de vitamina C. E a acerola tem 10 vezes mais vitamina... Acerola não. O camu-camu tem 10 vezes mais vitamina C que a acerola. Ah, Então, o camu-camu é 100 vezes mais vitamina C que o limão. Por isso, você comer um pouquinho de camu-camu, você já tem a dose excelente para você e como a tratar gente todos os... consegue isso aqui no sul? Não é uma fruta que Você tem. compra na internet. Você compra na internet pó de camu-camu, né? Ah, é Lá pó. no Mercado Ah, Pago, é um pó, farinha de camu-camu, liofilizada, quer dizer, feita a frio. Tem farinhas que são feitas com vapor, essa mata toda a vitamina C natural. Mas fazendo farinha liofilizada, ele gera um excelente resultado, né? Quem tem flebite ou tem veias, né, varizes doloridas, começa a tomar camu-camu, uma semana depois a dor nas pernas passa, né? E começa a regenerar melhor tudo aquilo lá. essa vou anotar aqui, porque é muita gente que precisa. Porque as pessoas têm muito medo do colesterol, né? E tem É, muita gente que tomando simvastatina e achando que está é, prevenindo a doença, né? Está pelo prevenindo e contrário, não está, né? só está piorando, só está Está piorando. piorando. Então, se você tomar camu-camu tomando estatina, você vai demorar um ano para desentupir as veias, por exemplo. Sem tomar estatina, em 6 meses está tudo limpo já. Olha. Então, E a estatina, ela é ruim para curar, para desfazer as placas de gordura, mas o pior é que a estatina tem um monte de defeito que ela reduz o colesterol. E o colesterol alto não é a causa do problema de placas. A causa do problema de placas são conflitos, né? Sexuais ou perda territorial. É isso que ulcera as artérias de E veias qual é o coronárias. idoso que não tem conflito sexual, que não tem perda Sim, territorial no nosso país, né? todos eles. Sim, todos eles. Todos eles. Por Todos isso é nós. normal o colesterol subir, né? É, Então, o então, colesterol está alto, pode saber, está com problema nas artérias e veias. Aí você toma camu-camu, o camu-camu substitui o colesterol na manutenção das veias. Então, se vem a doença coronária, ulcera a artéria coronária e na fase de cura, em vez de usar colesterol, usa a vitamina C. Aí ele recupera perfeitamente bem a coronária, não fica nada de gordura ali. uhum. Nossa, é tão simples. E olha que é um ciclo vicioso. Você vai no médico. Eu fiz meus check-ups esses meses agora. Eles buscam e é remédio. O É, colesterol está sim, quase no limite. Aí vou também na homeopatia, né? E, nossa, é um vício em medicação, como se fosse resolver os problemas. E por isso a gente chega na velhice doente, porque a gente. sim, chego tomando 10 remédios por dia. 10 é pouco, né? Eu vi na minha família, vejo na minha família, 10 remédios não dão conta, né? Então é muito caro envelhecer no nosso É, país, porque os remédios, eles se tornam caros, né? Então é sim. reposição hormonal, é tanta coisa, não é o assunto de hoje, né? Mas, nossa, Mas medicação tem. É uma indústria a é medicação, uma né? É uma indústria. indústria e a gente pode, fazendo coisas simples, quanto isso vai aliviando, quanto isso, nossa, Sim, você trouxe é. muita riqueza hoje. Colegas, a dose de camu-camu aí que a gente está A perguntando. dose de Camu para curar, né? Minha experiência própria, né? Eu tinha entupimento nas veias, eu coloquei um stent no coração há uns 15 anos atrás,
estava entupido 99% a minha artéria coronária principal, né? E eu corria 15 quilômetros por dia, né? Então, eu perguntei para o médico, como é que eu podia correr 15 quilômetros se eu estava com entupimento de 99%? Ah, porque seu coração tinha bastante reserva, né? Eu achei bacana a resposta dele, mas hoje eu sei que é uma idiotice a resposta. Se o coração tivesse reserva para a falta de sangue, de oxigênio, de glicose, cada célula do coração teria que ter um saquinho de oxigênio e um saquinho de glicose do lado, né? Para usar caso faltasse sangue, né? A reserva é E para isso não isso. existe, não existe. Então, o que acontece? O corpo deu um contorno. E qual é o contorno que dá quando entope uma artéria ou veia? Ele cria artérias paralelas, né? E está tudo resolvido. Não precisa fazer ponto de safena, não precisa colocar stent, né? O próprio coração cria novas artérias, novas veias paralelas para suprir a falta de sangue por causa daquele entupimento. E os médicos sabem disso, eles aprendem isso na escola. Tanto é que quem faz ponto de safena tira um pedaço da veia da perna, que é a safena, e a perna não murcha, né? Ela volta ao normal, numa boa. Então, não precisa desentupir, né? Não precisa desentupir. Ele entope e rapidamente resolve o problema. Uhum. Então, a dose do Camu que eu usei para mim, depois de um ano, mais ou menos, eu fiz um exame do coração e o médico me deu os parabéns, porque o coração estava ótimo, comparado ao que tinha antes. Uma série de pequenos problemas desapareceram, né? E o entupimento da minha carótida desapareceu também. Tinha 30% de entupimento aqui, ficou zero. Então, a dose que eu uso é 2 colheres de sopa rasa de camu-camu por dia. Uma de manhã e uma à noite. Mistura na água e toma, né? Eu misturava junto com bicarbonato de sódio, né? Para alcalinizar o sangue, né? Receita Para anotada outros aqui. benefícios, né? Mais alguma pergunta, Leon? Se você falou que tinha mais duas informações, se foram preciosas que você trouxe. Também quem for assistir a gravação aqui depois no YouTube, pode colocar sua pergunta embaixo, né? Eu vejo, eu passo para o Leôncio se ele não ver. Uhum. E a gente, nossa, para mim foi uma aula assim de muita riqueza, muita informação e super indico também vocês encaminharem para as pessoas, né? Não só para quem tem problema de pulmão, porque problema de pulmão é um dos detalhes, né? Como o Leôncio falou É, no começo, todo terapeuta da medicina germânica pode tratar qualquer doença, porque a gente sempre olha para o corpo. O corpo é um todo, né? Então, se o pulmão é, não funciona direito, o coração também não funciona direito, o pâncreas também não funciona direito, né? A depressão também não funciona, a ansiedade também, tudo são sintomas que estão interligados, né? Então, é. da Tudo minha parte, associado à trauma. muito agradecida. Eu que agradeço a oportunidade, Silvina, de estar aqui mais uma vez com você, com sua equipe aí, sua audiência. E daqui a uns dias, Leôncio vai estar de volta. Vou pausar aqui.